Paz do Senhor Jesus, galera do YouTube, galera do Templo Nova Geração, que tem acompanhado aqui esses vídeos abençoados. Eu quero trazer aqui para você mais uma série, né? Nós vamos trabalhar com o mesmo personagem bíblico, mas em série. Eu quero falar aqui, já falei do poder do Espírito Santo que é dado aos discípulos. Agora eu quero falar que o poder do Espírito Santo, ele gera transformação na vida dos discípulos de Cristo e continua causando transformação até nos dias de hoje. E eu quero falar da primeira pregação de Pedro, um dos discípulos de Jesus. Aquele que foi empoderado pelo Espírito de Deus em Atos dos Apóstolos, na descida do derramamento do Espírito Santo sobre a vida dele. E quando ele sai dali, ele já sai ali trazendo o evangelho do arrependimento através da morte do Senhor Jesus Cristo. A morte do Senhor Jesus Cristo ressuscitando. E ele traz um evangelho de arrependimento. E através dessa primeira pregação dele, almas aceitam Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo número 14, diz assim: Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão, nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disto e preste atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor. Está dizendo aqui, antes um pouco da volta de Jesus, esses sinais vão acontecer. E tudo isso que estou dizendo já está acontecendo. O sol se transforma em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Não é aquele que vai pregar bonito, não é aquele que vai louvar bonito, não é aquele que vai fazer sacrifícios e sacrifícios. Não são aqueles que vão se esforçar, ser caridoso, ser bondoso. Aqui está dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é para todos, não é só esses a qual eu citei, mas é todos. Confessou que Jesus é o único Salvador, será salvo.
é o primeiro discurso de Pedro, trazendo o Evangelho em Atos dos Apóstolos. E esse Evangelho continua vivo como nunca, vivo, muito vivo. E até nesse momento presente está sendo falado. Olha o que gera, olha aqui o que gerou esse discurso. A Bíblia aqui está relatando em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é para todos aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunhos, exaltava-os dizendo: salve desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Está vendo que o Evangelho é simples? É apenas você convencer a mente humana que essa pessoa não pode ficar sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo, e que ela tem que batizar nas águas, assim como Jesus foi batizado por João Batista. Em outro vídeo eu quero falar sobre o batismo de Jesus. Aqui estou falando sobre o batismo a qual Pedro, na sua primeira pregação, traz um discurso fantástico, apresentando Jesus, arrependendo os judeus ao ponto deles falar: como que a gente faz para aceitar esse Jesus? Ele simplesmente: olha, batizes, desce as águas em nome de Jesus. E é esse evangelho a qual eu quero pregar, um evangelho de arrependimento que gera salvação nas almas. Gerou salvação na minha vida através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É esse vídeo a qual eu quero compartilhar para você nesse momento. Medite nessa palavra, você que ainda não se batizou, não desceu as águas. Essa ação é uma ação profética, é uma ação também como a marca do cristianismo, como selo do cristão. É descer as águas, ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se arrependendo da vida velha e nascendo para uma vida nova em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.